Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do T2 mais um podcast. Não é, Wilson? Hoje com um convidado aqui super especial. Rapaz, este é de peso. É um convidado internacional. Atravessou o oceano inteiro, 10 horas de voo só para estar aqui exclusivamente. Estou a brincar. Veio fazer aqui um grande evento, que já é a segunda edição, foi um sucesso. Temos aqui umas prendinhas e para quem ficar até o final do episódio, temos aqui uma surpresa especial. Quem é ele, Wilson? Engole o choro e vai vender? Você já deve saber quem que é. O grande Gustavo Rangel. Uau! Opa, que felicidade estar aqui com vocês. Que apresentação, cara. Mas tem que ser. Mas sabe o que eu já cheguei? Eu já percebi uma coisa. É a altura de vocês esse ambiente aqui. Muito bonito o ambiente, vocês estão elegantes. Olha, nós somos fardados, na verdade. A gente não combinou pra vir combinando. Estão fardados. Obrigado pelo convite, tá? Tô muito grato. Agradeço, eu gosto muito de podcast, porque eu acredito que aqui a gente não tem máscara, a gente acaba entregando tudo. Eu tenho certeza que a galera que vai assistir vai gostar demais. Essa é uma conversa tranquila, uma conversa leve. Uma conversa leve, uma conversa de boa, né? Tudo que o consultor quer saber, mercado imobiliário, Brasil, Portugal. E você já tá, ou seja, com essas visitas aqui em Portugal, você já teve aqui basicamente uma impressão acerca do mercado imobiliário em Portugal. Total. Angel. Então, aponta para nós as diferenças, o que você viu aqui, especialmente no mercado imobiliário positivo e que pode desenvolver, né, nessa nossa profissão aqui em Portugal. Então, vamos lá. É a terceira vez que eu estou vindo para Portugal. A primeira vez foi em outubro do ano passado, recente. Né, voltei em dezembro, tô aqui agora novamente em março de 2025. Então eu conheci Lisboa, conheci Algarve ali, Cascais, né? Tô por dentro, né? Comi pastel de Belém. Rapaz, quantos? Que maravilha, Rapaz, eu vou te falar uma coisa. É difícil comer um. Não, eu como muitos. Nessa minha viagem, agora no primeiro dia eu comi 5. Pô, quebrou dieta, velho. Pastel de Belém é muito gostoso. Quebrar dieta. Então, assim, o mercado aqui, Portugal, ele acaba ensinando muito o Brasil em relação ao imobiliário, né? É um país pequeno em relação ao Brasil, mas eu sou um cara muito de dados, né? E eu tava pesquisando um pouco sobre o mercado europeu, o mercado americano, em comparação com o Brasil. Olha só que dado importante e que a gente tira já alguns insights, tá? Lá no mercado americano, 95% dos negócios, tá, imobiliários passam pela mão de um corretor. 95%. Uau. Na Europa, 70% dos negócios passam pela mão de um corretor. E no Brasil, apenas 40% dos negócios imobiliários passam pela mão de um corretor. Então, eu vejo aqui a cultura, né, da exclusividade como algo que, poxa, agrega muito para o profissional corretor, para o mercado imobiliário, tá? E um outro ponto que a gente acaba tirando de aprendizado também em relação a Portugal e Brasil, é o profissionalismo. Eu vejo que os corretores, eles são mais empreendedores em relação ao Brasil, em comparação aos corretores brasileiros, Sim. né? Uhum. Então, acho que esse é um ponto positivo, porque ele já chega com aquele pensamento de empreender, né? Ele é uma marca dentro de uma outra marca, e ele tem que fazer acontecer, existe aquela autorresponsabilidade, muito bem treinado pela marca, pela empresa. Então, acho que isso eu tiro já de aprendizado de cara nesse pouco tempo que eu estou vindo aqui para Portugal, né? E vejo também que é um mercado muito a se desenvolver, de muito mais oportunidades quando ele olha mais para o digital. Eu vejo que os portugueses, eles já não são tão habituados, né, com o marketing digital, com o uso do digital, com essa atração vindo pelo digital, que inclusive quando a gente traz também no primeiro mundo como nos Estados Unidos, mesmo nos Estados Unidos, eles também acabam perdendo para o Brasil quando o assunto é marketing digital, quando o assunto é uso digital. Uhum. Então acho que eu vejo que para desenvolver ainda mais, poxa, o uso da ferramenta digital é fundamental. Fundamental. Agora, vale ressaltar, inclusive, que o Gustavo Rangel é um dos profissionais do imobiliário brasileiro que mais influencia com conteúdos de alto nível dentro dessa nossa profissão. Inclusive, são 3 livros. Né? Sendo que o Engole o Choro e Vai Vender é um best-seller. É, né? o principal livro. E hoje você está com 130 mil seguidores
No Instagram. Hoje eu tenho no Instagram, tenho 180, quase 190 mil seguidores. Mas são 190 mil corretores. 198 mil. 198 Tô indo pra mil 200 Tumba. mil. Vamos Lá no, bater. corretores. Tem no TikTok também, sabia? No TikTok eu não faço dancinha, senhoras e senhores. Queria saber fazer dancinha. Mas não. Porque o pessoal me chama até de Léo Santana da Shopee. Lá no Brasil. Isso é ótimo. Vou ser o Léo Santana original depois dos músculos. Boa. Mas no TikTok eu tenho quase 500 mil de seguidores. 500 mil. Quase 500 mil de Mas, seguidores. ô, Rangel, mas é um público, ou seja, são corretores de imóveis. São corretores, a gente tem uma maior parte é corretores, né? Claro que tem aqueles outros seguidores também de mercados diferentes, mas o meu público principal que consome diariamente é o público imobiliário. Olha, quantas palestras você chega a fazer por ano? Eu faço muitas palestras. Ó, ano passado, eu tô contando nesse ano, mas ano passado eu fiz 129 voos, pra você ter uma noção, né? Incluindo Brasil todo, alguns países também. Faço muitas palestras. No mês de janeiro, só no mês de janeiro de 2025, eu fiz 23 palestras. 23 palestras. Quase uma né? por dia. E 23 palestras em 8 estados diferentes, cara, no Brasil. Uau. Você sabe que o Brasil é muito grande, muito né? grande. É gigante. Tem que Então, viajar assim, muito. dou muitas palestras, dou muitos treinamentos. Uhum. Hoje meu principal trabalho, assim, é o trabalho educativo. Uhum. Mas eu também tenho outras frentes dentro do imobiliário. Tenho uma imobiliária, Sim. sou sócio de uma imobiliária lá. Aqui chama de agência, não é isso? Agência imobiliária. Mas é agência imobiliária. É agência imobiliária. É a mesma coisa. Lá eu sou sócio lá do Sampa, SF. lá da SF, que a gente tem mais de 200 agentes imobiliários em uma única unidade. Também tem vários negócios dentro do Sim, eu mercado já imobiliário. percebi, quem acompanha... Tecnologia, enfim. Vivo esse mercado, mas estou sempre aprendendo, inclusive, como eu falei para vocês aqui agora, Portugal tem muitas a nos ensinar. E tem uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, não é? Como é que o imobiliário surgiu na tua vida? O imobiliário surgiu na minha vida, eu sempre fui empreendedor. Eu abri meu primeiro negócio com 16 anos de idade, né, que não era, obviamente, inclinado para o imobiliário. E vários negócios eu fui abrindo, menino novo, pouco recurso financeiro, né, querendo ali trazer uma mudança de vida, uma transformação de vida para minha família. Foi aí que com 23, 24 anos, eu conheci o mercado imobiliário através de um amigo e eu comecei a ser corretor. Sendo que eu nunca trabalhei de carteira assinada, enfim, e eu sempre gostei de empreender e eu olhei para a corretagem como uma oportunidade de estar trabalhando numa empresa, mas com uma certa autonomia, né? Fiquei pouco tempo, fiquei uns 2 anos e meio. Por quê? Porque eu tinha um outro negócio em paralelo no ramo de eventos que, explodiu. Eu acabei abrindo mão da corretagem e seguindo na questão de eventos. E eu voltei para o mercado imobiliário tem 3 anos apenas. Em 2021, novembro de 2021. Estouro, um lançamento e de ter lá várias pra frentes. cá, várias frentes, vários fatos e importantes. você criou o evento de reconhecimento dos consultores, o mais importante hoje do Brasil, Checkmate. cara. Do Brasil. Que é o Checkmate, evento lá no hotel 5 estrelas. 6 estrelas. 6 estrelas? Olha que coisa chique. O hotel mais luxuoso do Brasil e o 24º hotel mais luxuoso do mundo. E detalhe, e o só Rosenwood. nomes importantes do mercado imobiliário brasileiro. Sim, são a nata do mercado Só a imobiliário malta brasileiro. incrível Só a nata. Só a nata. Esse prêmio Checkmate, eu fui muito feliz de criar esse prêmio. A gente poderia fazer um prêmio aqui em Portugal, Wilson. Eu acho que Epa! deveria. Acho não, certeza. Vamos criar. T2 mais Óbvio. 1, Bora, olha, tá nascendo aqui. Óbvio que tem que criar. Bora, acho que sim. O que acontece? Tá nascendo aqui a ideia. Eu vivo marketing e eu vou te explicar como que surgiu o prêmio Checkmate. Eu acredito muito que eu trabalho muito com growth, com crescimento, com testes, né? E nesses 3 anos apenas que eu voltei, ninguém me conhecia. Eu falava, como que as pessoas podem me conhecer? Como que eu posso ganhar o mercado? Eu comecei a criar várias estratégias. A minha primeira estratégia foi exatamente podcast. Boa. Porque eu falava assim, eu preciso só de uma pessoa conhecida
para usar dela Pra fazer um collab convidar ali. com outras pessoas pro meu podcast, porque uma coisa é a pessoa tá no digital, outra coisa é a pessoa passar 1 hora tete a tete Exato. e a Não, pessoa... E o que a gente absorve aqui, é o que eu falo. A gente chegou a ter uma altura, quando o Michael, o parceiro que estava aqui antes também, foi para o Brasil, nós fizemos online, não é? Fizemos em lives. Epá, mas não é a mesma coisa. Não é, cara. Estar aqui, tem que essa estar aqui. troca de energia, estar aqui, ouvir e depois, epá, surgiu essa pergunta, essa parceria, isso. E é o que estamos a fazer, não é? Porque estamos a sim. aproveitar uma pessoa também com Pois. muitos seguidores, o que ele fez, tentar fazer com ele exato. também. Exato. Feitiço contra Mas não é por isso, feiticeiro. não é por isso, é pelo conhecimento todo Não, que- claro, mas Ô, assim, Rangel. tem a parte estratégica também que é Tá. importante, porque assim, quando eu estou como host, como a pessoa que tá ali conduzindo o podcast, eu tava com essa mentalidade. Eu falei, pô, o meu convidado, ele vai ver que eu não sou de bobeira, que eu tô aqui, lá no Exato. Rio a gente fala que não é de bobeira, né? Eu sei, eu E sei. tem troca, e enfim. E eu comecei a usar dessa estratégia, comecei a usar muito da estratégia da criação de conteúdo. E eu sempre busco enxergar, né, espaços vazios, onde a galera não tá enxergando o que eu posso fazer. E foi o prêmio Checkmate. Eu falei, pô, peraí. O prêmio, não tem nenhum prêmio no Brasil. Pô, Com olha esse o nível de tamanho. reconhecimento. Com esse nível de reconhecimento. Ninguém tá pensando Incrível, nisso. E eu simplesmente, irmão, pensei nisso e executei. Eu lembro que eu pensei, e quando eu pensei, o tempo do pensar e a execução foram apenas de 30 dias. Fogo. é surreal. Então eu Eu fiz acho que o esse é meu o grande primeiro... diferencial, executar. Executar. Né? Todo mundo tem a ideia ali na cabeça, aquilo até passa para o papel, mas depois Sim. na hora da execução. Executar. Ô, Rangel, mas pensa aqui, ó, na situação do consultor imobiliário que está aí, quer começar a se posicionar no digital, como você disse que você precisava se revelar, o que você falaria para esse consultor que quer dar o início, que quer começar, a melhor estratégia? Existe aqui uma melhor estratégia? Existe. Acredito eu que existe sim. Existe um livro que se chama Mostre o Seu Trabalho. E a melhor estratégia é mostrar o seu trabalho no digital. O que acontece? Vou te explicar. Por que para algumas pessoas o digital não funciona? Para algumas pessoas o digital não funciona quando ela não tem um modelo de negócio muito bem definido. Por quê? Porque todos os grandes nomes que usam do digital e que faturam com o digital, eles pegam os seus modelos de negócio, o seu trabalho físico, e eles fazem o seguinte, é uma extensão do físico para o digital. Eles começam a mostrar a região onde eles atuam, que é o modelo de negócio, os produtos que eles trabalham, que é o modelo de negócio, nas pessoas, os ambientes que eles frequentam, que está dentro do modelo de negócio, a parte demográfica, né, do modelo de negócio, do seu Documentar um posicionamento. pouco. Eu acho que o corretor tem desculpa, Sim. Gustavo. Eu acho que o corretor tem um dia, não é? As 24 horas tão ativa, vai para uma reunião, depois vai para contrato, vai para aquilo, vai para uma formação, vem para o podcast. E eu acho que é uma oportunidade muito grande, por exemplo, nos stories, né? Basta eu documentar, eu te acompanho e vejo. Eu até adorei ver o futebol e tudo. Ei, Cristiano não marcou e tudo. Mas é isso, a gente fala o que as pessoas querem ouvir, o tema que está a acontecer e dá sempre com um gancho e puxa ali para o nosso mercado, não é? E se eu documentar o dia a dia e tudo mais, eu acho que é uma coisa que é fácil, não é preciso ser nenhum expert do marketing para documentar e publicar simplesmente. Exato. não é? Vamos pegar aqui alguns nomes, você vai entender. Tem um corretor que é uma grande inspiração pra gente lá. Ele tem 32 anos, ele é bem novo, 32, 33, o Lucas Felt, de Alphaville, São Paulo. E ele vende muito, assim, ele vende casas de 50 milhões, casas de 20 milhões, e isso não é de vez em quando, ele vende alto ticket de forma regular, recorrente. E o que acontece? Todo mundo sabe que ele é um corretor que atua em Alphaville, São Paulo, todo mundo sabe que ele trabalha com casa, todo mundo sabe que ele trabalha com alto ticket. Então, o que ele vai mostrar no Instagram dele? Ele não tem nada de diferente, nada de criativo. Eu não tô desmerecendo. Mas se você for olhar hoje, o Instagram dele vai ter fotos e vídeos das casas em condomínios fechados. Aonde? Em Alphaville, São Paulo. Ponto. Então ele é constante mostrando o trabalho dele, mostrando aquilo que ele vende. E no básico. O básico. Fazer Daí o básico bem feito. Daí eu vejo o que acontece. Eu vejo que corretores, às vezes, eles querem dar uma de modelo, né? Eles querem inclinar muito para a imagem sem mostrar produto, entendeu? E no final das contas, o que o cliente no final quer? Quer ver o produto. Às vezes ele quer até mesmo que você saia da frente para poder mostrar o produto.
Então, assim, se você for olhar em outros mercados, vamos pegar aqui viajar no tempo. Justin Bieber lá atrás. O que fez ele ser o cantor que ele é hoje? Garotinho, pegando a câmera de celular e o quê? Violão e cantando, né? Os artistas plásticos que hoje em dia que surgem também são profissionais que mostram as suas artes, né? Então, se você for olhar em qualquer mercado de pessoas que estão se dando bem no digital, são pessoas que simplesmente mostram o seu trabalho. Então, o que eu faço? Eu mostro muito o meu trabalho. O papel do digital, ele é importante por quê? Porque, primeiro, eu preciso ser bom naquilo que eu faço, obviamente, mas eu preciso obrigatoriamente parecer ser bom. Mostrar. Exatamente. Porque às vezes você é até bom, mas de nada adianta se você não tem visibilidade. Acabou. O jogo hoje do dinheiro, o dinheiro novo, se chama atenção, visibilidade, audiência, petróleo agora é Tal da alcance. economia da atenção que se fala muito, né? Então, acho que essa, Wilson, é a orientação. Mostrar o seu trabalho. Pega o teu negócio, olha o teu negócio e o quê? E extrai ali, expande, estende para o digital. Uau. Isso é brutal. É. Agora, repara, inclusive você até faz consultorias para as agências imobiliárias. Sim. E o que é importante para uma agência se tornar uma agência... Não estou falando que ela é uma agência digital, mas ela é uma agência digitalizada. Ou seja, com seus consultores, com essa mentalidade mais voltada ali para essa exposição. Tá. O que a agência tem que fazer? Porque, repara, o que eu percebo, eu viajo bastante agências e quando uma pessoa está ali sozinha no meio do oceano, aquele oceano ali interno, né? Sozinha tentando fazer algo, dá a impressão que como se ela fosse o idiota ali tentando aparecer na internet, onde ninguém tem aquela cultura, ninguém tem aquela mentalidade. Isso acontece muito. Como tornar uma agência inteira mais digitalizada? Boa pergunta, cara. Cultura? Boa pergunta. E eu vou ter que entrar na parte de cultura e modelo de negócio para a gente entender, contextualizar, tá? O que acontece? Primeiro, às vezes as imobiliárias chegam para mim e falam assim, Gustavo, não, pô, meu corretor ele tem que ser, o cara tem que ir pra internet, ele tem que ir pra internet, o cara não tem que ir faz, pra internet. Né? O cara não faz. Porém, Wilson, o que acontece? Eu chego pro dono da imobiliária e pergunto pro dono o seguinte... quando esse corretor ele entrou, você alinhou isso com ele? Porque talvez ele não é esse cara, entendeu? Porque assim, o digital hoje, eu sempre falo que é uma obrigação, uma necessidade quando o cara ele entende sobre empreendedorismo, porque empreender é dinamismo e hoje a gente vive a era do digital. Mas às vezes ele tá querendo que a pessoa faça uma coisa e que tipo assim, ela não quer aquilo, mas a pessoa já tá dentro. Entendeu? Então, qual que foi o erro ali? O erro foi na seleção, no recrutamento. Entendeu? No recrutamento. Então, se a empresa ela quer que os corretores venham ser corretores digitais, você vai ter que mexer na cultura. Quando você mexe na cultura, é normal ter pessoas que vão se afastar de você. Vão sair. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tá? Então, na seleção, no recrutamento, tem que ter esse alinhamento de expectativa e já tem que selecionar a pessoa já fazendo ela entender que ela vai se inclinar para o digital. Mas vamos lá. Para uma imobiliária dar certo no digital, ganhar dinheiro e as coisas funcionarem. Primeiro, de novo, modelo de negócio bem definido. Então tem que ter o seu modelo de negócio bem definido. Segundo, cultura forte para essa inclinação digital. Hoje a gente vive um mundo digital. Terceiro, nós temos 3 marcas dentro de um único negócio. Então nós temos a marca imobiliária, que ela tem que ter a tua autonomia com os seus canais de aquisição, sendo ele digital, sendo ele físico, ele tem que ter a tua autonomia. Existe a marca do agente imobiliário, que ele é uma grande marca, que também é uma marca de aquisição. Então essa marca do agente ela tem que ser trabalhada. E existe uma marca, que eu não sei como que é aqui em Portugal, mas no Brasil está se olhando muito, que é a marca do dono da imobiliária, né? E ele é uma marca muito importante e que ele precisa também se posicionar para poder atrair novos agentes, para poder atrair novas oportunidades. Ele também é uma grande marca e que passa muita confiança também. Quando a gente entende essas 3 marcas, nós vamos precisar trabalhar o posicionamento no digital
Então, os corretores ali, nos seus posicionamentos geográficos, talvez demográficos também, porque tem corretor que trabalha só com determinado ticket de imóvel, né? Tem corretores que trabalham apenas numa zona geográfica ali, né? E podem aproveitar a marca do corretor para collabs com a marca imobiliária. Então isso faz com que a marca imobiliária gere mais conteúdos. E por fim, o que essa marca ela tem que fazer? Gerar demanda. Então, demanda é pessoas interessadas em fazer negócios, sendo de forma orgânica ou sendo de forma paga. Eu estudei um pouco também sobre Portugal em relação a anúncios e tudo mais. Não tem muito comportamento de fazer anúncios pagos. Não. Né? E às vezes também o que acontece? É cultural, muito americano também, de deixar a responsabilidade de atração apenas para o corretor. Concordo. Né? Sendo que, o que acontece? A partir do momento que o cliente final assina um contrato com o corretor, ele também está assinando um contrato com a imobiliária. Então, o cliente final, ele não está nem aí se vai ser você que vai vender, se vai ser o parceiro que vai vender. O cliente, ele só está pensando numa coisa: tem que vender. Sendo que, se o cliente final ele tem esse pensamento de tem que vender, a responsabilidade da venda maior é da imobiliária. Boa, concordo. E aqui em Portugal é quase tudo ao contrário, né? É tudo ao contrário. Pá, desculpa a verdade, mas esse podcast é para falar a verdade. É isso. Eu já estive numa grande marca, e não é por ser grande marca ou não, mas o fato de ser maior, acho que tem que dar um apoio muito maior. Mas falei super bem, Gustavo, que eu acho que isso vem muito do modelo americano. Nós damos uma comissão mais alta pelo mercado e pá, está tudo por tua conta. Você que tem que contratar assistente, você que tem que tratar do seu marketing, você tem que tratar da sua marca. Nós resolvemos aqui uma ajudinha, damos o apoio ao outro e pronto. E então sempre foi crescendo muito nesse sentido. Agora, se olhar para uma loja que tem 100 consultores ou 150 consultores, nem todos ali são top producers. E se calhar há pessoas ali que têm um potencial muito grande e não há esse apoio, não há uma estrutura de marketing dentro de uma agência. Aqui. Há muitas agências que não têm uma estrutura de marketing, não têm social media, não tem ninguém, não é para fazer, mas para orientar o consultor nesse sentido. Então ele tem que ir buscar fora esse conhecimento e contratar fora, mas nem todos têm no início de carreira essa capacidade de contratar uma empresa de marketing, não é? Uma agência de marketing. Isso é importante falar. É muito importante. Porque assim, é claro que o corretor tem a sua responsabilidade, Claro. é óbvio. É um mas empresário, né? É um empresário, mas a gente precisa entender e isso tem que estar muito claro. O corretor, ele é muito importante, obviamente. O dono imobiliário, todo mundo que trabalha no mercado imobiliário, ele é muito importante. Até falo nas minhas palestras que o profissional mais importante da sociedade é o profissional imobiliário. Eu falo que é mais importante do que um juiz, do que um médico, do que... Mas por que, Gustavo? Porque, assim, não existe desenvolvimento do bairro, da cidade, do país, do mundo sem um imobiliário. Não existe o médico ele se formar sem uma universidade. E a universidade é o quê? É o imobiliário. Não existe o médico atender sem uma clínica, sem um hospital. É o imóvel, é o imobiliário. É o imóvel. Tudo é o passa imobiliário. por aí, né? Tudo passa pelo imobiliário. O imobiliário que constrói. Sendo que se ele é o profissional mais importante, ele precisa ganhar bem, ele precisa ser uma boa marca, ele precisa ser muito respeitado. Daí volta de novo. Sendo que a maior injustiça na minha visão, tá? Não significa dizer que é a tua visão ou a visão da pessoa que está assistindo a gente. Para mim, a maior injustiça do mundo é a igualdade. E quando a gente entende isso, a gente entende que a imobiliária, ela é maior do que o corretor. Então, assim, eu sei que existe um trato de parceria, né? De tamo ali, tamo junto, mas a imobiliária, ela vai ser maior do que o corretor. Sempre. Ela é a mãe, ela é a empresa, ela é o CNPJ. Então, assim, a responsabilidade do negócio acontecer é do corretor? Mas sempre vai ser maior da imobiliária. Se não está acontecendo com esse corretor, vamos ver o que a gente vai fazer, vamos criar alguma ação, vamos ensinar, vamos orientar, vamos educar, vamos contratar. Caraca, estamos fazendo tudo isso. Eu não, como imobiliária, eu não consigo tirar dinheiro porque...
Beleza, estamos fazendo tudo isso. As coisas não estão acontecendo? Irmão, eu vou ter que tirar dinheiro do meu bolso como imobiliária, eu vou ter que gerar atração, eu vou ter que vender o imóvel e depois eu vou me resolver com esse corretor. Boa. Entendeu? Então, eu falo isso porque eu faço parte da Remax, né? Mas eu não sou o cara que eu passo a mão na cabeça. E uma das coisas que eu bato muito de frente é esse comportamento ali da Remax. Lá no Brasil, não sei como é em outros lugares, não, a responsabilidade é do corretor. Eu falo, não, pô, eu tô em uma imobiliária Remax, tô abrindo uma outra imobiliária Remax, mas eu falo, cara, a responsabilidade é do corretor, mas é muito mais minha. Né? Ele é um representante, mas o cliente final, ele tá pensando o quê? No sucesso da venda do imóvel dele, entende? E antes do cliente estar assinando o contrato, tá fechando o acordo com o corretor, ele fecha um contrato com a marca. Exato. E às vezes acontece desse corretor sair e quem que fica com o contrato? Não é ele. É a marca. Por isso a marca tem que dar um apoio realmente. E falaste em duas coisas muito, muito importantes, que é a fase do recrutamento. De alinhar as expectativas, gerir ali as expectativas, o que ele está à espera, o que eu posso dar a ele está à espera, o que eu estou à espera que ele me dê também, e alinhar só acordo, depois dessa, exatamente, só depois disso, ok, estamos de acordo, vai entrar esse nosso modelo de negócios e tudo mais. E cá em Portugal, infelizmente, cada vez mais há muitos corretores, por quantidade, por tamanho do país, há muitos corretores, e como o mercado está favorável, cada dia que passa entram mais corretores. E não há uma seleção, e eu acho que tem que haver, e pouquíssimas imobiliárias fazem essa seleção, porque depois isso estraga a imagem de uma marca inteira, muitas das vezes, por conta de uma pessoa, não é? Ou seja, se eu vou um dentista, se eu vou extrair um dente, e eu tenho uma dor ali, a partir de uma anestesia e não doer nada. Se eu tenho uma dor, eu vou ficar com pavor de ir ao dentista, não é? E não, mas esse dentista é diferente, ele dá 3 ou 4 anestesias, você quase fica a dormir. Não, mas eu tenho pavor que fica na memória da pessoa. Então acho que esses dois pontos são importantes e nisso temos que aprender muito, se calhar até com o mercado brasileiro, talvez. Isso que você falou, o mercado brasileiro, como eu falei para você no início aqui, Portugal ele ganha em relação ao profissionalismo, tá? Mas eu como educador e como questionador e como provocador e como um cara que não estou limitado apenas à minha operação, viajo muito para poder entender de um modelo de negócios, eu já trago coisas diferentes e também outros nomes também têm comportamentos e ações diferentes. Mas quando a gente fala de recrutamento é tão importante, por quê? Porque o que você falou de alinhamento de expectativa, né? O que é recrutamento para mim, uma seleção para mim? É um alinhamento profundo de expectativa, né? Então, você recruta, qual que é a jornada? Você recruta, você seleciona, você integra, faz ali a integração, um board e tudo mais, você desenvolve o cara, você treina o cara, né? Essa é a jornada, esse é o certo. E como Portugal, acredito eu, é um mercado muito competitivo de grandes marcas, porque aqui você não tem só a Remax, você tem grandes marcas, né? A QW, a Era, a 121, né? E grandes outras, como você falou ali nos bastidores das boutiques que estão surgindo, que são fortes, né? Lá no Brasil, nós temos marcas pequenininhas, muito locais, sem expressão nacional, por ser um território muito extenso, né? E com isso, não existe tanta competitividade assim, né? Não é tão competitivo. Sendo que, olha que legal, irmão, a gente tem ali, como que eu faço? Teve uma empresa, que é uma empresa que estava iniciando uma franquia da Remax, que comprou lá a Remax e estava 3 meses sem nenhum corretor, sem ninguém, né? E nós começamos a desenhar, eu entrei dando consultoria, nós começamos a desenhar quais seriam os passos. E o primeiro passo é gente, mão de obra, né? Mas nós desenhamos o seguinte, nós desenhamos ali qual era o perfil que nós queríamos de corretor para dentro da imobiliária. Sendo que o mercado imobiliário, ele, ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, que você consegue fazer negócio em qualquer lugar do mundo, ele é muito local. Tem as suas particularidades regionais, né? E quando a gente fala de Alphaville em São Paulo,
como que funciona lá? A gente tem um dos maiores PIBs do Brasil, aquela região. São 42 condomínios de luxo de casas. Não tem casa de rua, é só condomínio de luxo. Sim. Por isso, você vai entender. No nosso perfil de corretor, nós desenhamos o seguinte, olha, não pode ter corretor que está passando necessidade financeira. Por quê? Porque a gente está falando de alto ticket daquela região. Sim. Tem que ter corretor com carro naquela região específica. Por quê? Porque para entrar nos condomínios é difícil e para sair não tem sinal de telefone. Então como que o cara vai pedir Uber? Entendeu? Pois. Tem que ser um corretor que mora dentro de Alphaville e tem que ser um corretor já com Cresce, já com registro, que aqui é um pouco diferente, Ou seja, né? funilou aí o perfil Funilei. do cara. Mas por que nós funilamos? Por causa, e por que do Cresce também? Porque era uma imobiliária nova, então não poderia, naquele momento, na primeira seleção, ter corretores iniciantes. Eu preciso ter uma base, 3, 5, 2 corretores que já conhecem de mercado. Então, assim, olha que interessante, eu desenhei quem é o corretor para fazer esse recrutamento e foi o maior sucesso. Alinhamos expectativa, alinhamos como que funciona a cultura da empresa. Com 3 semanas, essa imobiliária já fez venda e o negócio já começou a andar. Ô Rangel, e como lá que vocês em encontraram Fantasma. esses corretores? Vocês foram fazendo tráfego pago? Como é que foi para encontrar essas pessoas? É legal falar sobre isso. Aí a gente desenha a estratégia, né? A primeira estratégia o primeiro canal de aquisição, relacionamento do próprio proprietário, né? Ali, o relacionamento local. O meu relacionamento também, já que eu fui contratado para poder fazer aquele recrutamento. Então, meu relacionamento ali regional é Alphaville, mas o principal foi tráfego pago, fazendo vídeo, chamando corretores e naquele tráfego pago já qualificando quem queríamos. Na Então, lead. seria mais ou menos assim, ó. Maravilha. Como que foi o vídeo? Foi mais ou menos assim, ó. Você que é corretor de Alphaville e São Paulo, né? Abrimos ali, enfim, um processo de recrutamento, né, na nossa nova unidade da Remax. Você que quer conhecer, manda uma mensagem pra gente. Foi basicamente isso. E colocamos o anúncio para rodar apenas Naquela região. em Alphaville, entendeu? Sem segmentar ali em relação a público. Depois vocês foram funilando na entrevista. Daí, qual que é o passo a passo que eu faço? Primeiro eu levo a pessoa pro formulário, Uhum. a pessoa preenche o formulário. Vídeo ou post, geralmente? Hã? Vídeo ou post? Vídeo. Esse é mais vídeo, mas os dois são válidos. Tudo é Ok. teste. Uhum. Vídeo, daí eu levo a galera pro formulário. Daí a galera preenche lá 8, 9, 10 perguntas. Coisas básicas ali, tá? Daí depois tem alguém responsável que entra em contato com essa pessoa para poder avisar que nós vamos ter um processo seletivo. Nessa imobiliária em especial, eu fiz em grupo, não foi entrevista individual, e foram 3 dias de recrutamento que você deveria participar dos 3 dias. Uhum. Mas não era o dia inteiro. Eu vou te explicar o porquê. Cada dia era 1h30 de duração. Era 9 da manhã até 10h30 da manhã. Uhum. Então, ele passava por um formulário, depois ele tinha que dar o ok que estaria presencialmente. Olha que bacana, irmão. Nós atraímos 29 pessoas que preencheram o formulário. Das 29 pessoas que preencheram o formulário, eu não lembro quantas confirmaram, mas a maioria confirmou que estaria presente. Quantas estiveram presentes realmente? Só 11. Isso é legal. Entendeu? Já fez Já ali o fez funil. o próprio Nossa, auto-recrutamento, o próprio. auto-seleção. Entendeu? Daí por que 3 dias? Vou te Vai explicar. funilando também. Vou Para funilando. dificultar mesmo o caminho, O né? objetivo do recrutamento que eu acredito, que o Gustavo acredita, é ter uma taxa de conversão baixa. É dificultar o caminho É para a pessoa dificultar. desistir. Mercado muito competitivo de Portugal, ao invés de ele dificultar, ele vai querer te vender. Entra, não, aqui tem tudo e tal. Sim. Daí beleza, nessas 11, no primeiro dia, o que eu falo no primeiro dia? Cultura, como funciona a empresa, valores, toda a parte de operação. Daí a pessoa já vê, não quero, ou eu quero, toda a parte de operação, tá? E a gente chama pro segundo dia, todo mundo.
Daí, no segundo dia, das 11, 7 pessoas voltaram. Boa. Eles já saíram, Estamos entendeu? fazendo- Já foram 4 a vida. Já foi. Daí no segundo dia é pauleira. Aí o tema é empreendedorismo. Por que que eu faço 2 ou 3 dias na maioria das vezes quando eu faço essa estratégia do coletivo? Porque eu quero tirar o máximo de emoção dessa pessoa. Sim. Eu quero que ela vá pra casa, que o amigo Pense. fale assim, cara, Remax não, irmão. Eu quero que a mulher falando, você tem certeza? Eu quero que ele vença a cabeça dele. Sim. Entendeu? Por quê? Porque se ele passa por esses 3 dias, aperta a mão, tô dentro, irmão, É muito você mais vai forte. ter uma retenção absurda. Pois. Eu tô falando isso com prova, por quê? Porque eu já fiz mais de 30 processos de recrutamento no Brasil e, assim, a maioria dos processos foram pessoas que ficam 1 ano, 2 anos na imobiliária depois desse processo. Daí no segundo dia eu falo sobre empreendedorismo, aí já é pesado. O que eu não quero aqui na empresa, eu não quero gente que reclama, eu não quero corretor passivo, eu não quero corretor parado, né, e tal, e tal, e tal. E no terceiro dia a gente fala sobre vendas. Então esse processo seletivo, ele acaba sendo um baita de um treinamento pro cara, mesmo ele entrando ou não entrando, que ele pode tirar proveito disso. Daí quando o cara entra, macho, cara, o nível de retenção É absurdo. é absurdo. E ele entra com fome, já tem tudo alinhado. Tá tudo Exatamente. alinhado. E quando ele entra nesse alinhamento profundo de expectativa, o dono, ele pode, sabe o quê? Ele pode respirar. Ele já sabe de tudo. Exatamente. Uhum. é. Ele já sabe de tudo. Agora ele já tá entrando sabendo como funciona o jogo. E lá dão muito esse apoio de começar a dar negócio já pro consultor, pro corretor no início, porque aqui muitas das vezes, eu falo por mim, eu entrei numa grande marca, primeiro entrei numa pequenininha e tal, depois aquilo era só 2 pessoas, depois saí. E fui para Keller Williams. E é muito, ok, entrei rapidamente, facilmente também. Pronto. Depois entrei e depois, pronto, temos a formação e é uma empresa muito assente na formação, a Keller Williams, não é? Tem o Gary Keller e tem fantástico. livro, temos ali alguns livros Sim. também dele. Legal. E portanto, depois já temos aquela formação start, né? Digamos assim, no início, ok, vai trabalhar. Não é? Então é muito eu, vim do Brasil, não tenho círculo de influência nenhuma, não estudei aqui, não fiz faculdade, não tenho amigos, não tenho nada, vou para onde? Porta a porta, vou à rua. Sim. Pronto. E fui, levei não na cara, e bam, bam, porrada, e vai, abre a porta, volta a outra, liga, chamada fria, catá, e até começar ali. Então, e também isso por um lado é bom. É bom porque se tiver que desistir, desisto logo. Exato. Pronto, e fiquei, graças a Deus, tinha minha esposa que tinha tinha um salário, tinha ali um emprego, e fomos segurando, e eu falei, calma que vai acontecer, calma que vai acontecer. Depois lá teve um corretor outro que saiu, eu falei, pá, pude ficar com angariação, boa, agora eu vou dedicar meu máximo. E depois só fui faturar no 4º mês. Caramba. Fiquei ali 3 meses sem faturar e no 4º fechei tipo logo 3, 4 vendas. Eu olho, foi lá, agora caiu a comissão, vou respirar um bocadinho e volta, não é? E então é muito o trabalho do corretor, do consultor, de ir à rua ativamente à procura. Como é que funciona um pouco lá? Há esse apoio, ou seja, como a imobiliária trabalha muito tráfego pago, há muito essa retenção, captação de leads, ele consegue para esse novo corretor que está iniciando, que tem ali o potencial, tem a formação, ele dá esse apoio e começa a dar ou comprador ou angariação, ou ele vai mesmo... Legal, pergunta. Voltando só um negócio do recrutamento, uma coisa que eu lembrei, eu sempre falo o seguinte, que para recrutar, eu sempre falo, basta ter dente. Se tem dente, irmão, Entra pra dentro. se caiu a identidade ali, o passaporte na frente da imobiliária, já era. Basta respirar, né? Basta respirar. E às vezes, mesmo se não tem dente, mas se não tiver dente lateral, acho que já entra, né? Só não pode ter, não ter dente na frente. O que acontece? No Brasil já é diferente. No Brasil, como o mercado lá, ele não, culturalmente falando, ele não é um mercado de exclusividade, ele é um mercado que busca muito cliente comprador. Para mim, quando o assunto é mercado secundário, que são imóveis prontos, a forma mais inteligente é a exclusividade. Né? E quando a gente fala de imóveis primários, que são lançamentos, né, já tem ali o construtor, e o construtor ele acaba abrindo, aí você pode até trabalhar sem exclusividade. A exclusividade para um prédio é mais desafiadora. É possível, mas é mais desafiadora, né? Então, como culturalmente no Brasil é muito cliente comprador, a imobiliária ela
é uma imobiliária que já investe muito na geração de oportunidades. Então, de cara, na maioria das vezes, você entrou como corretor, Já tem produto. você já tem no mesmo dia, não produto, mas o cliente comprador maravilha. para Sim. trabalhar produtos de outros corretores, Boa. entendeu? Boa. Tá? Isso é bom. Mas assim, eu vou dar um exemplo aqui de uma estratégia que a imobiliária ela pode utilizar e o corretor também pode utilizar para poder facilitar, para poder ajudar esse corretor que está começando ou o corretor que já tem bastante tempo no digital. Olha que bacana. Me fala o nome de um condomínio aqui, Wilson, que tem algumas casas legais ou apartamentos. Fábrica. Quinta da Marinha. Quinta da Marinha. Quinta da Marinha é o mercado de luxo, é o Alphaville no Alphaville, Moreira. Quinta da Quinta Marinha. da Marinha. Os corretores gostam de trabalhar lá. Eu falo de casas de milhões. De milhões. Pronto. Mas também temos de apartamentos. Mas de- eles querem angariar lá. Sim, 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 sim. Olha que coisa legal. Você vai entender. Quinta da Marinha. 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 Olha que coisa Cascais. simples. Eu faço um vídeo. Eu chego lá no Quinta da Marinha. É casa mesmo? Sim, sim. Horizontal, sim, né? Quinta da Marinha. Sim. Quinta da Quinta Marinha. da Marinha. Eu faço um vídeo assim. Olha só. Eu vou até olhar pra essa câmera aqui. Mas aponta aí. Aponto. Eu estou lá dentro do condomínio, tá? O filmmaker tá lá me filmando e eu chego e faço um vídeo exatamente com esse script. Você está vendendo o seu imóvel aqui no condomínio Quinta da Marinha? Meu nome é Gustavo Rangel, sou corretor de imóveis e quero comercializar o seu imóvel. Me mande uma mensagem aqui. O que aconteceu? Você vai entender. Olha que criativo simples. Daí eu coloco anúncio pago só Naquela para região. rodar nesse condomínio. Então vai ser muito barato eu ter a visibilidade naquele condomínio, porque é só naquele condomínio, tá? Coloco o objetivo ali de campanha pro meu WhatsApp, tá? Ou pro direct, seja lá para onde for. Não pro site, mas para conversar comigo, Sim. tá? Quando eu começo o vídeo falando assim, ó, você está vendendo o seu imóvel e eu falo o nome do condomínio, eu consigo chamar mais atenção. Por que eu consigo chamar mais atenção? De novo, eu sou o cara da pesquisa de dados. Existe uma pesquisa que diz que todo ser humano ele é impactado por 5.000 anúncios de marcas por dia. Fogo. E a gente não percebe, pô. Imagina, 5.000. Mas enquanto a gente tá aqui, tem a marca da tua roupa, tem a Sim, marca da sim, câmera, sim. entendeu? Tem 5.000 por dia. E a gente não presta atenção. Nas nossas redes sociais, a cada 2, 3 stories, aparece um anúncio. A cada 2 stories de alguém, aparece um anúncio. No feed, a mesma coisa. 3, 4, aparece um anúncio. Então é muito anúncio Sim. e a gente acaba não percebendo às vezes. Mas se eu faço um vídeo nesse script, e se nesse vídeo eu coloco escrito assim, não preciso nem legendar, eu coloco escrito assim, ó, você está vendendo seu imóvel na Quinta da Marinha? De cara, assim, escrito. Em 3 segundos. O que Ou acontece? escrito, né? É isso. A pessoa que está vendendo, ou mesmo que ela não esteja vendendo, Já mas ela pensar que em mora vender, ali, Vai prestar ela vai... atenção. Peraí, Quinta da falando Marinha, acho que é pra mim. É. Entendeu? Já específico, né, identificação, Rangel? ó. Eu acho que é pra mim. Daí depois eu vou me apresentar, me chamo Gustavo Rangel, eu quero comercializar Já o seu vai imóvel. direto ao assunto. É. Me manda uma mensagem. Olha o script, chamei a atenção com uma pergunta, me apresentei, é um vídeo de E fez o 13 convite. segundos, de 15 E fez o segundos. Isso é Brutal, engraçado. pá. Às vezes a gente pensa no criativo, vou pensar num gancho magnífico. Menos é mais, e né? E aquela Ô, coisa toda e não sei o que. E a pessoa. Epá, Wilson, presta atenção, Wilson. Ô, Márcio. 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 Não, mas- Já tá uma hora de Sabe podcast. por quê? tudo bem. É porque vocês estão parecidos. É o Exato. fuso horário. É o fuso. Vocês são bonitos. Olha aí, Ô, Márcio, o que acontece, cara? O que você falou é muito bom, tá? Porque o marketing mais eficiente, meu amigo, é o marketing que entrega clareza na sua comunicação. Quer ver uma coisa? Eu estudo muito comportamento humano. Hoje em dia, a sociedade ela está doente. O que tem a ver com tudo que a gente está falando? Você vai entender, com criativo, com vídeo. Hoje é normal as pessoas falarem que elas são ansiosas, né? É normal que tem síndrome do pânico, é normal que não sei o quê. Hoje a gente tem o WhatsApp que é 2x, que a gente né, escuta ali do Exato. 2x. Pra acelerar. Acelerar. Hoje as pessoas preferem, na maioria das vezes, um vídeo curtinho do que um vídeo longo. Não tem Sim. mais paciência Não, pra não. nada. Não consegue olhar nos olhos. O que tem a ver com comunicação e com tudo isso? Eu não sei se vocês lembram.
Nos Estados Unidos ainda é bastante assim. Aqui em Portugal eu vi também que é um pouco assim, mas não como antigamente. O cartão de visita, antigamente, tinha lá a foto do comércio, tinha lá o que a pessoa fazia de serviço, tinha lá frente, trás, verso e tal. Era um panfleto. Muita informação. Muita informação. É. Hoje em dia, né, simplificou isso. Normalmente é uma foto, é um nome, é um QR Code atrás, não é? Sim. É assim. Antigamente a arquitetura, né, o consumo de imóveis, eram imóveis com arquitetura diferente, com muitos móveis, com muita coisa, com muitas cores. Hoje em dia a arquitetura é mais em Minimalista. linhas, minimalista. né, uma sala enorme com poucos móveis, uma coisa diferente, né? O que a gente entende disso? A gente entende que hoje a gente precisa desenhar para as pessoas. A gente precisa trazer clareza para as pessoas, porque a sociedade está confusa por causa de muita informação. Às vezes ela acha que ela quer aquilo, mas nem ela sabe muito bem o que ela quer. O cérebro humano não tá preparado para isso, né, cara? Então, cara, a melhor coisa que eu faço para poder vender qualquer coisa é falar: amigo, eu tenho isso para vender para você. Você quer comprar? Pumba. Ah, eu quero. Então vamos Já conversar. foi. Acabou. Exatamente. Ô, Rangel, aqui em Portugal, no início dos anos 2000, nós tivemos a entrada das grandes redes americanas em 98, em 2000. E o que eu chamo que aconteceu aí a primeira disrupção do mercado imobiliário. Ou seja, naquela época, antes, eu não sou daquela época, mas eu ouço as pessoas falarem que naquele tempo ser consultor imobiliário era uma coisa que é o que sobrou. Não tinha... Tem quantos anos isso? 39. 39? Tá novão, tá bem. 39. Tá bem. Então, ou seja, naquela época não tinha aqui outra... Ou seja, as pessoas acabavam por ir para o mercado imobiliário como uma última opção. Então, com a chegada dessas marcas, com a modernização do mercado, com os processos, então aconteceu a primeira disrupção e a carreira do imobiliário passou a ser uma carreira vista como uma carreira milionária, uma carreira para pessoas que queriam ficar bem-sucedidas na vida, e os jovens começaram a ingressar. Só que o método de trabalho dos anos 2000 vem se repetindo e vem se multiplicando e as pessoas, as práticas do bate-porta, que eu acredito que continua a funcionar e vai funcionar ainda por muito tempo. O FISBO, que a gente chama aqui, que é as chamadas frias. Então, tudo isso até 2020. Com a chegada da pandemia. A pandemia digitalizou muitas pessoas. Então, por exemplo, teu livro, tenho certeza, foi depois da pandemia que você lançou. Foi. Então, ou seja, todas essas 52 ações de marketing imobiliário, todas essas informações que hoje nós estamos falando aqui desse volume de informação, foi depois da pandemia. Especialmente aqui em Portugal, aconteceu depois da pandemia. E consultores mais velozes, que começaram, aquilo que você falou no início do nosso episódio, começaram a perceber que, peraí, tem coisa aqui que ninguém está fazendo. Aí nós tivemos um consultor que veio aqui, começou a divulgar seus imóveis no TikTok, começou a ter muita visualização, e com isso começou a vender muito. E hoje é um grande top producer no país. E outros também começaram a seguir o mesmo caminho. Hoje nós temos o Hulk, que a gente chama que é o novato do ano, que é um cara muito digital, um jovem também. Então, eu posso dizer que depois da pandemia, no mercado imobiliário em Portugal, nós começamos aqui uma segunda disrupção. A primeira foi com a chegada das grandes marcas, e a segunda, o digital. A pergunta que eu quero te fazer, Rangel, é o seguinte. De 2020 para cá, as coisas aceleraram demais, especialmente aqui em Portugal, especialmente no âmbito digital. A pergunta é a seguinte. O consultor que insiste mais 2, 3, 4 anos, sem colocar sua marca lá, sem trabalhar tudo aquilo que você vem falando desde o início desse episódio, você consegue calcular, existe o que? Um custo? Vai existir aqui um custo que o consultor chegar daqui 2, 3 anos, por não ter se posicionado no digital, ele vai ter que pagar um preço por não ter tido essa atitude mais rápido? Muito. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Muito. Você vai entender. O que acontece? Quando a gente fala de venda, se a gente pega lá o grande professor de marketing, ele vai ensinar os 4 P's, que é produto, preço, praça e promoção. Você tem um produto, né? Você definiu o preço. Quando você tem produto com preço é igual a público, você consegue identificar quem é o público para aquele produto. Depois a praça são o quê? Aonde você consegue impactar o teu possível cliente. E promoção é como você vai fazer essa oferta, como você vai anunciar nesses canais, porque os canais eles precisam ter formas diferentes para anunciar aquele mesmo produto. Então eu tenho uma forma para poder anunciar na minha imobiliária, mas eu tenho uma forma para anunciar num TikTok da vida. Eu tenho uma forma para anunciar o meu produto no YouTube, uma forma para anunciar no material impresso.
Então, todos esses canais, quando a gente fala de canal de venda, nós temos canais que, talvez, dentro daquela operação, são muito eficientes e outros nem tanto, tá? Pouca eficiência, mas todos importam. Sendo que esses canais que são muito eficientes agora, não significa dizer que ele vai ser muito eficiente lá na frente. Você vai entender. Então, quando a gente enxerga canais de venda, a gente precisa entender o que eu ensino, que é o EA. O que é o EA? O empilhamento de ação. Então, para qualquer coisa na minha vida, na sua vida, na nossa vida, para alcançar um determinado objetivo, nós vamos precisar empilhar ações. Executar ações simultâneas, tá? Para alcançar aquele objetivo. Vamos trazer um exemplo aqui para a gente brincar um pouco nos exemplos da analogia. Eu quero emagrecer. Inclusive, eu emagreci, seu Wilson, em março. 11 quilos em 2 meses, irmão. Muita disciplina e monjário. Conhece monjário? Monjário, sim. É um negocinho que a gente aplica aqui. Dá uma ajuda. Monjário, né? Meu irmão, monjário Monjário não chegou aqui ainda em Portugal, não? Não, meu irmão, acho que não. monjário é batata. Vou viajar para lá pro Brasil. Posso estar falando besteira aqui, velho. Monjário é igual cirurgia mesmo. O negócio é maravilhoso. Rapaz. Resumindo. Mas isso recupera depois? Não, Recupera, mas aí você tem que ter um trabalho de profissionais, enfim. Mas o que acontece? Acontece o seguinte, eu quero emagrecer. É só alimentação? Não. Vai ser alimentação, vai ser um acompanhamento, né? Vai ser treino. Eu tenho que empilhar. Eu quero ser feliz no meu amor. É só o beijinho? É só o te amo. É só o te amo. É só o Paranauê, como diz lá. Não é, meu amigo. É várias coisas empilhadas para você. Eu quero ser feliz com Deus, né? Você também vai ter que empilhar ações para... É só ir lá numa congregação, numa igreja. Não, meu irmão. Você vai ter que fazer outras coisas também ao mesmo tempo. Eu quero ser feliz em vendas. É só angariar? Não, eu vou ter que angariar, eu vou ter que ir atrás dos parceiros, eu vou ter que... No final das contas, precisamos empilhar ações para alcançar os nossos objetivos sempre. Agora, eu vou responder a tua pergunta, já que eu contextualizei. Com o tempo, todo mundo... Existe um custo de aquisição pelo cliente que se chama CAC. Custo de aquisição por cliente, né? Quando você soma o que você gasta no teu comercial e no teu marketing e divide pela quantidade de vendas, você tem um custo pelo cliente. Poxa, eu gasto por mês na minha operação 1.000 euros, tá? E eu fiz uma venda. Então o teu custo é 1.000 euros por cliente. Tá? Eu fiz 2 vendas, o meu custo são 500 euros, né? Sendo que existe o custo por canal, o custo geral, que é o custo de aquisição por cliente, e existe o custo de aquisição de cliente por canal. E você consegue identificar que existem canais mais baratos e canais mais caros. Sendo que, quando você tem uma operação muito braçal, tá? E quando você é um profissional de alta performance, você vai precisar entregar muita energia. Porque, cara, você vai ter que falar com muita gente. Fisicamente ou no digital. Você vai ter que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Demanda muita energia. E vai chegar um determinado momento que, irmão, você vai ficar maluco. Você vai ficar doido. Por que eu tô falando isso? Eu tenho muitos amigos que ganham milhões, milhares de comissão no Brasil, mas que eles chegam pra mim e falam, Gustavo, eu não quero mais isso, cara. Chega um determinado momento que o dinheiro não é mais o suficiente, entendeu? Temos até uma grande amiga, que eu não vou citar o nome agora, que ela entrou em burnout aí pela segunda vez, ela tá mal, tirou de rede social, é uma mulher que vende muito bem e que tá off agora. Daí entra a nova era agora. O digital e também a inteligência artificial, ela chega para poder facilitar a nossa vida, né, cara? Para simplificar. Se você chega hoje, você coloca assim no dicionário, qual o significado de tecnologia? Tecnologia não é só o digital.
O que é tecnologia, irmão? Tecnologia é você simplificar os processos. É processo. Até, o próprio processo é uma tecnologia. Sim. Então, hoje o corretor, ele precisa do digital para poder facilitar o trabalho dele. Porque ele é limitado. Ele precisa da inteligência artificial para facilitar o trabalho dele. Daí, se ele fica naquela de não usar o digital, já estamos na era da inteligência artificial. Se ele não sabe usar o digital, uma rede social, uma coisa boba, imagina a inteligência artificial, ele tá morto. Daí, a inteligência artificial hoje já é muito forte. Mas, irmão, daqui a um ano, esquece tudo que a gente sabe de inteligência artificial hoje. Em 2026, você vai ver que... Olha isso aqui, Wilson. Eu digo que a inteligência artificial hoje é o que foi o Windows 97 quando ele apareceu. Presta atenção. Exato, tá todo mundo surpreendido com aquilo. Márcio, presta atenção. Não, é surreal. Olha como eu tô bonitão aqui. Essa foto foi 100% inteligência artificial. Isso é surreal. Eu tenho acompanhado algumas pessoas. Irmão, 100% inteligência artificial. Os estúdios. Eu tô fazendo um ensaio fotográfico. Meu irmão, isso aqui sou eu, cara. É surreal. Pra que eu vou... É perfeito. Eu tô fazendo vídeos de inteligência artificial. Sabe o que eu faço? Eu faço plano de marketing para apresentação em 3 minutos. Eu escrevo lá o que eu quero, daí vem a inteligência artificial, já vou dar uma dica para vocês. Gama.app. Você coloca tudo lá, sabe o que ele faz, irmão? Ele entrega todo o PDF completo para você editar, como se fosse um Canva. Um PDF de Canva. É surreal. Né? Gama. Gama. Eu faço roteiro. Irmão... Eu tenho estudado muito também, tenho acompanhado até alguns cursos e coisas de prompts e tal, e vou adaptando. Sabe o que há coisa, agentes, bots, não é? Agentes IA, que é fantástico. Cara, eu vou te falar o meu livro. Sabe o que eu fiz? Eu mandei um áudio de todos os 52. Foi um áudio lá de 3 minutos. Eu quero que você transcreva o meu áudio, mas eu não quero erro de português. E o cara transcreveu e tal. Daí eu já não preciso de uma pessoa revisando o meu livro durante 5 dias. Resolveu tudo, cara. Entendeu? Então, o que acontece, cara? O corretor que não usa da internet... O processo vai ser mais lento. E não usa da inteligência artificial, a inteligência artificial, a internet, ela, na minha visão... ela não vai tirar o espaço, a importância do corretor. Isso é importante. Não. Eu perguntei uma vez pro ChatGPT assim, ó. O corretor vai deixar de existir? O ChatGPT falou que não tem como. Sendo que a inteligência artificial e a internet vai tirar o espaço de corretores que não usam isso. Em relação a os corretores que usam da internet e da inteligência artificial vão atropelar quem não usa. Quem não digital. usa, cara. Olha, brutal, hein? É verdade. Ô, Rangel, você falou do livro aqui, ó, das 52 ações. Sim. Outro dia também fiz uma pergunta pro ChatGPT, qual que é o legume que se eu comer só esse, não preciso comer mais nenhum. É a única coisa. O mais rico é o brócolis. Então, levando em consideração essa mesma ideia, das 52 ações de marketing, quais são as 3 que são indispensáveis para o consultor que quer performar no digital? Número 1, que eu coloco no livro. Mas aqui, depois as pessoas vão ter que ler, né? Então vão ter que ler. Aqui, um detalhe desse livro aqui, ele fala o conceito, ele tem aqui um plano também de implementação e ele tem aqui exemplos, 2 ou 3 exemplos reais de empresas do Brasil ou corretores do Brasil que estão aplicando cada ação. Então é legal para a galera... Perceber que não é só teoria. Prático, perceber. né? Prática. Tem uma ação aqui, eu não vai entrar nessas 3, mas só para você entender, tem uma ação que eu falo aqui, que é o marketing, tem o institucional, tem o marketing de causa. O que é o marketing de causa? É quando você você defende uma causa, mas você quer ganhar dinheiro com isso. Daí eu dou o exemplo aqui de uma imobiliária chamada Blitz, que cada imóvel que ela vende, ela doa uma cesta básica. Então ela ganha dinheiro porque ela vende imóvel, mas ela doa a cesta básica, né? É o que o McDonald's faz quando ele faz lá o dia do Mac Lanche Feliz. Eu não sei se tem aqui, mas lá ele tem o dia do Mac Lanche Feliz. Dia Mac Feliz, alguma coisa assim. Que ele vende o Big Mac. Todo o dinheiro arrecadado do Big Mac, ele passa para uma instituição. Sendo que
ele vai vender também a batata, ele também vai vender o refrigerante, claro. ele vai vender o outro hambúrguer, Claro. e que não tá dentro desse dia. Sim. De um dia de grande faturamento, mas... Então, assim, todos os conceitos, todas as ideias de marketing aqui tem exemplos reais do imobiliário de pessoas que estão fazendo. Isso é legal boa. pro livro, tá? Mas se eu for escolher 3 ideias de marketing imobiliário, a primeira seria o marketing pessoal, de fato. Ele entender que ele é uma diferencial, marca... né? É, o Perante o marketing mercado. pessoal, ele engloba muita coisa. Ele engloba modelo de negócio, ele engloba a parte do trabalho Posicionamento. físico, do posicionamento, do digital. Ele engloba muita coisa, mas entender que ele é uma marca. Eu falo que eu assisti um filme que dizia assim, ó. Era um filme de chefe de cozinha. E o cara falou, o chefe de cozinha, bem carrasco, assim, ele falou pra menina que tava aprendendo a ser chefe o seguinte, que as pessoas não estão com fome do prato, da comida, elas estão com fome do chefe. Né? Então, assim, hoje em dia as pessoas pagam tanto Pelo experiência. pelo não é? chefe, Pelo irmão. chefe, Pelo cara. chefe. Pelo Eu chefe. quero ir naquele restaurante. Nós temos um Isso. caso Até aqui o sabor agora. muda, né? O até cérebro já o aceita sabor o sabor. Nós muda. temos um caso aqui que eu adoro o marketing há um supermercado que é o Lidl. Pronto, que há um marketing agora que está... E eles têm essa capacidade fantástica. Tem um chocolate que vem de Dubai, é o tal do chocolate com um pistache. Cara, isso é surreal. Isso é surreal. Ele, quando chega, ele se calhar nem meia hora leva e já esgota. Já esgota no Já mercado. esgota. E depois Pô, já todo mundo. pistache E é eles depois maravilhoso, aproveitam isso e brincam. Ok, ninguém consegue comprar aquilo. E o que eles vendem esgota. E é dia após dia. Cara, isso é isso, não é? O posicionamento, é tudo isso, esse marketing. O que eu faria, cara, 3 coisas assim, Márcio. Número 1, marketing pessoal. Número 2, dos 52 aqui, 3, né? Número 2, a criação de conteúdo, marketing de conteúdo. Cara, marketing de conteúdo. É isso que eu ia falar. O O marketing de conteúdo ou o tráfego pago? O que é o mais importante pra você? E o que acontece? Uma pergunta dentro da outra. O conteúdo de maneira geral, mas o orgânico, ele é mais poderoso Não, porque do que... o tráfego pago precisa de um criativo. Que é o Precisa quê? do criativo. O conteúdo. É conteúdo. Pois. Porque o conteúdo, ele tá no Eu pago. alcanço, É eu atingo mais pessoas, mas eu não tiver o Rangel, essencial. tem muitos consultores que querem insistir só com o tráfego pago, cara. Não, tem o orgânico também. não. Então é O muito importante, conteúdo, cara. ele é muito louco, porque o conteúdo, ele existe há muito tempo. Por quê? O conteúdo, eu não sei se aqui tem, mas lá no Brasil tem um Todinho. Aqui tem Todinho ou não? Não, Todinho Lembra do Todinho? Aham. Né? Todinho. Aqui tem obviamente, açúcar, né? Vende açúcar. Sim. Daí, normalmente, atrás do açúcar tem alguma receita. Ou aqui não tem? Às do vezes pacote de açúcar. Tem, normalmente tem. Tem Do uma- pacote grande. tem. Isso é Traz uma conteúdo. receita de um... Isso é conteúdo. Isso é conteúdo. Bolo. O Todinho lá atrás, que tem um joguinho pra criança jogar, é o conteúdo. O conteúdo, O conteúdo, ele já... O conteúdo tá em Tá em tudo. tudo. Inclusive, é impossível, a palavra é impossível, o corretor de imóveis, ele vender imóvel sem conteúdo. Por quê? Porque ele precisa falar preço. Quando ele abre a boca e fala preço, ele tá entregando um conteúdo. Exato. O conteúdo é aquilo que tá dentro, que ele expõe. E quando a gente fala aqui do marketing de conteúdo no livro, é muito a questão do digital. Usar o digital para expor esse conteúdo, né? E uma terceira coisa, cara, que se eu fosse o corretor, eu seria o louco em fazer marketing de eventos. O que é marketing de eventos? É qualquer concentração de gente. pessoas. Open house, por exemplo. Qualquer A gente- coisa. A gente fala É. open house aqui. mas open Exatamente. house. Não sei se no Brasil existe Lá esse conceito. fala open house, safari. Safari, tal. exatamente. Proper tour. Cara, mas a gente tem que abrir a cabeça pra isso. Tem um caso bem legal lá. Tem vários casos, né? Eu tive 2 recentes bem bacanas que eu quero trazer pra vocês. Tem o tradicional de você levar os corretores, de levar o cliente final pra casa. Mas tem um caso de um corretor lá em Alphaville, Guilherme Martins, o nome dele também, que ele pegou uma mansão lá pra poder vender e ele resolveu fazer uma aula de yoga na mansão só pra mulheres que moravam no condomínio. Irmão, saiu à venda através da aula de yoga, entendeu? No Impressionante. espaço de lazer lá do gramado da casa É experiência. da mulher né? que morava lá. Impressionante. E outro caso agora que foi fantástico, que fizemos recentemente, eu trabalho numa empresa de capital aberto lá, que é a Mitre, que é uma incorporadora, que está entre as 10 maiores. E a gente faz muita rodada de negócios. Então a gente pega aquele produto
vai numa cidade e a gente apresenta pra gente poder vender os produtos. E a gente tá num lançamento agora. Inclusive o Robson Stalin, ele vendeu 70 unidades em um único movimento de... É o Brooklyn. A gente agora tá no Brooklyn, mas o afim. Stalin foi em outra unidade, não foi? Que ele vendeu 70 unidades só fazendo essa ação. Mas eu tô agora nesse Brooklyn e nós estamos fazendo muitas rodadas de negócio, mas não físicas. Teve uma pessoa que ele falou o seguinte: Gustavo, não dá pra fazer o físico e tal, vamos fazer o digital. O que ele fez, cara? Ele colocou uma televisão, tá? Convidou 21 amigos pra tomar vinho, pra conversar ali. Daí, na televisão, tava o diretor da empresa e eu apresentando o produto durante 1 hora, 1h30. Irmão, 8 pessoas perguntando, engajando. Final da noite, 16 pastas, 16 unidades pré-reservadas para lançamento de algo que digital. Então, se esse corretor... Ele... Não sei se foi da capacidade dele ou do vinho. Bebedor geral. Eu assino aqui. Tô brincando. Então, marketing de eventos cara, fantástico. começa a fazer eventos. Pode ser um café da manhã com o cliente. Pode ser para 2, pode ser para 5, pode ser para 20, pode ser para 10. Mas quanto mais encontros, quanto mais... Pode ser uma linha educacional para o cliente final. Quanto mais movimento, cara crachá, mais vendas esse profissional. Eu já ando fazendo isso, tenho uma base de dados e gosto muito de trabalhar a minha base de dados. E já vou tentando identificar ali quem gosta de ténis, quem gosta de paddle, quem gosta daquilo, quem gosta de golfe, daquilo, não sei o quê. E depois, se você até reparar, e eu já tenho alguns que eu consigo encontrar, ok, dá ali 5, 10, dá para fazer um torneio. Pá, vamos embora fazer um torneio de ténis, eu não sei o quê, com Ou seja, isso, o marketing de Eventos, evento, eu acho dentro. que é fantástico. Nós Eu já estamos- fiz open house e já consegui vender e captar, ou seja, num condomínio, já consegui vender e captar outras. Depois, no dia seguinte, eu fui convidar, foi toda aquela promoção, fui na rua, falar com as pessoas dali, e depois uma pessoa viu, e depois, no dia seguinte do evento, veio falar comigo, entrou em contato, queria também vender a casa dele e gostou do evento. Uau, cara. Pá, isso Olha, brutal. é fantástico. Ô, Rangel, estamos caminhando já para o fim. Vamos lá. Minha última pergunta aqui. Aham. Uma queixa dos consultores muitas vezes cara, eu tenho que fazer tanta coisa, não tem tempo digital. Como é que nós poderíamos aqui, como é que você poderia aqui criar um pequeno processo de forma muito simples para que esse consultor ganhe visibilidade, que ele fortaleça a marca dele no digital e que ele possa dedicar menos tempo, ou seja, a ideia do menos que é mais, né? Como é que seria esse processo, esse pequeno processo para que ele já comece aí no digital, ao mesmo tempo não dedicando tantas horas do dia ou da semana para essa atividade? Acho que eu que seria? acho que você tá 4 coisas aqui de forma bem pontual. A primeira, ele tem que começar a ter visão, assim. Então, assim, hoje o digital realmente é para quem é visionário, para quem entende sobre empreendedorismo. O tempo tem que ser dedicado ao mau tempo, né? Não mau tempo, mas tem que estar digital lá. Boa. Porque existe uma diferença também de produtividade, de gestão do tempo e gestão de energia. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela não ganha dinheiro agora com o digital. Se ela coloca o tempo dela, a energia dela no digital, algo que ela não ganha dinheiro, não é inteligente. Sim. Tem que ser gradativo. Ela tem que estar, mas talvez o maior tempo dela vai ser fazendo outras coisas que realmente colocam dinheiro no bolso dela. Sim. Mas a primeira coisa, ela tem que enxergar como, poxa, uma necessidade de sobrevivência e de expansão, de crescimento o digital. Então, a visão dela. A segunda coisa, ela tem que ter processos mínimos, né? Então, o que eu ensino para os corretores? Como criar de uma maneira mais fácil. Como assim? Às vezes a pessoa não quer gravar vídeo. Cara, não grave vídeo. Entendeu? Vai na foto. É só você tirar a foto e postar. Mas você tem que ter uma ordem. Então, vou dar um exemplo. Se eu sou corretor e eu vou trabalhar uma casa, eu já coloco no meu bloco de notas aqueles conteúdos que obrigatoriamente eu vou fazer independente da casa. Eu sempre tenho 4. Eu falo que é foto na vertical, falo que é um vídeo apresentando a casa para o Instagram, um vídeo para o YouTube e o Story. 4. Então eu já sei que toda casa eu vou fazer esse material. Se eu quiser fazer uma coisa diferente, beleza, eu posso fazer. Mas por regra eu tenho que ter esse conteúdo. Então tem que ter uma ordem mínima. E terceiro, expor isso, apresentar isso. Às vezes ele não vai agora criar uma coisa diferente, aparecer muito, mas pelo menos mostra o quê? Mostra os imóveis, mostra o produto ali, tá? E por último, é de fato a constância
e documentar tudo isso. Porque quando ele começa a ter constância, ele vai melhorando, ele vai pegando jeito, ele vai... Aquele vídeo dele que ele era mais travado, ele vai soltando. Então, com o tempo, tudo vai ficar melhor, mais fácil para ele. Então, a primeira coisa é visão, a segunda coisa é processo mínimo, base, regra de conteúdo ali. Terceiro, expor esse conteúdo que você já desenhou. E quarto, ser constante, porque é a constância que vai levar a gente. E essa constância, nós estamos falando, existe aqui uma frequência mínima? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Também polêmico, mas eu não gosto de ficar falando regras. Tem que fazer isso, Tem né? que fazer. Mas, pô, cara, é todo dia. Tanto no feed quanto nos stories. É o ideal, né? Por que é todo dia? É simples. E você faz todo dia, pá. Todo Você dia. fala e faz. E eu faço pra caramba. O meu trabalho é loucura. É uma loucura. Mas por que é todo dia? Você vai entender. É todo dia porque todo dia ela consome. Duvido que ela passa só 5 minutos vendo a vida dos outros. Ela vai passar meia hora, 1 hora, 2 horas, ou até mais tempo. Então, se ela tem tempo para consumir, ela tem que ter tempo para poder produzir. E quando a gente fala de produzir, é subir uma foto. Entendeu? Exatamente, Subir uma casa e colocar um texto. Então, se ela tem tempo para consumir todo dia, eu falo, você tem que postar todo dia. Se você não consome todo dia, se você passa um dia sem ver Instagram, então tá tudo bem. Então não precisa postar todo dia, entendeu? Boa. Agora, só para encaminhar, para finalizarmos aí em chave de A ouro. conversa tá tão boa que a gente consegue Exatamente, largar o eu Rangel ficava aqui. mais 1 hora aqui. Que mensagem que nós pedimos sempre uma mensagem no fim para um consultor imobiliário. Talvez aquele consultor que esteja a iniciar, mas não só isso, mas também aquele consultor que a gente sabe que é aquela fase também que é difícil e que pode não estar a faturar e pode estar a pôr em causa se isso é atividade para ele ou não e quase ali a pensar em desistir. Que mensagem poderia dar para essa pessoa para ela seguir a carreira e alinhar? Eu acredito muito no seguinte. Eu acredito muito que estamos no melhor mercado do mundo. Não existe mercado melhor do que o mercado imobiliário. Tem uma frase que diz assim, do amigo meu, Vitor Damasio, que ele fala: parar com quem quer parar, andar com quem quer andar e correr com quem quer correr. Eu acredito que tem sempre essas 3 pessoas. Gente parada, gente andando e gente correndo. Mas não existe linha de chegada. No empreendedorismo, você ou tá parado andando ou correndo, mas não existe o campeão. Existe quem tá se reinventando o tempo todo. E quem tá ganhando o jogo sempre é aquelas pessoas que têm fome e convicção da onde estão pisando. Então, se a gente entende que o mercado imobiliário é um mercado rico, próspero, cara, o mercado imobiliário é o mercado imobiliário, não tem nada parecido com o mercado imobiliário. A pessoa ela consegue vender algo, ganhar dinheiro sem ter que comprar um produto. Ela tem todos os apartamentos, todas as casas de Portugal sem ter que comprar, sem ter que fazer história. É sócio de todos. É sócio de todos. Então, assim, entendendo isso, o que ela precisa ter? Eu sei onde eu tô pesando, eu sei, cara. É o mercado imobiliário. Não tem como dar errado, porque o mercado imobiliário pode ter a maior crise do mundo. O mercado imobiliário, ele é feito até de crises. Quando se tem crises, você tem até picos de negócio. Eu não sei como que foi aqui, No mas Covid, lá no Covid, sim, Brasil, faturaram muito. para a sociedade foi horrível. Para o mercado imobiliário Foi ótimo. muito Ótimo. Muito ótimo. Por quê? Porque é na crise que se tem a oportunidade. Tem um livro muito bom que se chama Oportunidades Disfarçadas. Cara, que livro, irmão. Eu emprestei pra alguém pegou e nunca mais me devolveu. Tão bom. Mas se você for olhar, Nutella foi A consequência. uma necessidade de guerra. Exato. Por quê? Porque não tinha muita matéria-prima avelã, então era uma coisa mais... Ele tinha que fazer uma coisa mais fraquinha e veio a Nutella. Fanta laranja, não sei se tem aqui. Tem. Cara, foi uma necessidade de guerra lá na Alemanha lá e tal, que não tava vindo os insumos pra Coca-Cola e teve que gerar... Irmão, mas qual? Leite condensado. Você sabia que leite condensado foi uma necessidade de guerra? Aqui tem leite condensado, não tem? Tem. Você sabe que o leite condensado, o original dele, o objetivo dele, sabe qual que era? Não sei se você sabe. O leite condensado era armazenar o leite por mais tempo. Então o objetivo do leite condensado era diluir em água. E virar leite de novo. E virar leite de novo. Se você pega hoje um pouquinho de leite condensado, coloca numa garrafa de 2 litros de água, é igualzinho leite. Esse era o objetivo.
Mas o quê? Tudo necessidades, né, de acordo com a situação atual. Então, duas coisas de mensagem. Primeira, você sabe onde você tá pisando? Pô, tô pisando no mercado imobiliário, então não tem como dar errado, é só você acreditar. E a segunda, tenha fome, né? Porque quando você tem fome, irmão, você vai ganhar do tempo, você vai ganhar de quanto tempo você tem, de experiência, se você sabe atender, se você não sabe atender, quando você tem fome, você prospera nesse mercado imobiliário. Eu Olha, até digo que temos que ser obcecados. Obsessão. né? Exatamente. Gustavo Rangel, queremos agradecer aqui Obrigado, pela oportunidade irmão. incrível Que aula. que você nos deu, Que aula. de estar aqui conosco, por aceitar esse convite. Obrigado, Muito eu. obrigado, nós estamos muito honrados mesmo, tá? Portugal vai sempre te receber de Opa. braços abertos. Legal. E que está fazendo uma diferença incrível aqui no país também, assim como você já faz lá no Brasil, não é? Então, seja sempre bem-vindo aqui no T2+1. Sempre que você vier aqui, adoraríamos poder também ter mais partilhas com você. Agora a pergunta, como é que as pessoas fazem se quiserem adquirir Exatamente. aqui o livro Engole o Choro e vai vender? Engole o choro, vai vender. Manda uma mensagem lá no meu Instagram, @GustavoRangel. Mas tem 3 livros aqui que eu quero que você distribua pra turma Epa, depois. Boa, vamos boa. sortear aí. Vamos sortear. Obrigado, eu, Márcio, tá? Obrigado. Pelo carinho. Também Tubarão pelo carinho. Eu espero voltar mais vezes. Sim, é Pra cara. gente Boa. trocar mais É ideias. E na próxima eu queria ser recebido com bacalhau, irmão. Bora, Oh, a Gonçalo, isso aqui era o Pelo bacalhau. amor de Deus. Recebido uma punheta de bacalhau para poder ficar. Eu já fiquei sabendo que é bonito do bacalhau. Meu E Deus. é isso. Olha, muito obrigado a você que assistiu até o fim. Fica atento que nós vamos sortear. Temos aqui 3 unidades e vamos sortear. Muito obrigado. Eu sou o Márcio Miranda. Tenho aqui ao meu lado o domador de tubarões. Wilson Cesário. E tivemos aqui a grande oportunidade de ter o grande Gustavo Rangel aqui na nossa casa. Essa é Muito mais um obrigado. episódio do nosso T2+1 podcast. E até a próxima. Um abraço a todos.